e visitante no Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Heidelberg, né? Especialização em Direito Processual Civil pela Fundação Federal da Bahia, assessora de ministro do Supremo Tribunal Federal, professora nos cursos de pós-graduação Lato Sensu do IDB Brasília e da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, em Brasília. Eu apresento vocês agora a doutora Paula, que foi assim uma peça fundamental em toda a estruturação desse curso. Se não fosse pela boa vontade dela, pela disponibilidade de tempo, em estar fazendo contato com todos os professores que vocês viram aí, que são professores assim muito qualificados, né, dentro da temática, e ela, com o jeitinho dela, ela conseguiu a agenda com todo mundo, deu tudo certo, graças a Deus, e hoje a gente está fechando, e estamos fechando aí com chave de ouro, né, junto com ela. Doutora Paula, uma boa aula para vocês também, tá? Bem, muito obrigada, Amanda, mais uma vez, pelas gentis palavras, pela apresentação. Uma alegria, como falei no início, para mim é uma alegria, uma honra muito grande poder participar aqui desse projeto aqui da Escola Judicial, do Tribunal de Justiça do Tocantins, um estado que eu gosto muito, que inclusive essa semana completou 33 anos, junto com a nossa Constituição, e é realmente um estado que eu tenho muito carinho, que eu falei, né, e já tive aí em 2015 presencialmente, e no início desse ano, em janeiro, inclusive agora no feriado até ia para ir, mas aí como teve, enfim, teve alguns ajustes aqui, não poderei ir mais, mas é sempre muito gratificante estar aqui com vocês na escola e mais ainda com esse curso. E justamente, infelizmente, hoje é o nosso último dia, o nosso último encontro, a nossa última aula. Como eu estava começando até aqui no início, quando a gente começou, eu falei, nossa, são 10 aulas, 2 horas de aula, 2 vezes por semana. É uma carga horária cansativa, porque a gente tem trabalho, enfim. Aí tentou sopesar isso até com as atividades avaliativas, a interação no fórum, para que tivesse um equilíbrio, porque senão também existe vida profissional e pessoal, além do curso, para que a gente conseguisse ter uma conciliação boa com isso. Mas passou muito rápido, eu falei, nossa, 10 aulas vai demorar. Já chegamos aqui no último dia, espero de verdade que tenham aproveitado muito as aulas, eu aproveitei, aprendi muito, é sempre bom rever as aulas de professores e amigos que já viam outras oportunidades, outros ainda não tinham visto especificamente sobre os temas abordados, então eu particularmente consegui atualizar, revisitar vários pontos, e espero que o mesmo tenha acontecido com vocês. E aqui, obviamente, como é a nossa última aula, a gente tem um objeto específico que a gente vai tratar aqui, que é sobre a reclamação, que é uma peça hoje essencial quando a gente trata do sistema de precedentes, mas aí depois, ao final, a gente retoma, abre o diálogo para que a gente também possa conversar sobre alguns outros pontos que foram discutidos nas aulas, algumas dúvidas, porque a ideia é que a gente possa ter essa deliberação, né, esse diálogo, e que a gente possa realmente aprender e ter essa aprendizagem construtiva. Tudo bom, Paulo? Como é que tá? Eu falei na hora que estava bebendo, quase engasgo. Naquele momento que você dá um susto na pessoa. Fala. Oi, boa tarde. Hoje já está com clima de saudades. Pois é, se fosse presencial, depois a gente já ia ter um café, tá vendo? A escola, a Andréia, ia patrocinar para a gente aquele café de final de tarde, mas não tem problema, a gente vai colocar lá na observação, no próximo presencial teremos, para que a gente faça essa confraternização. Espero que em outros cursos a gente esteja juntos e juntas presencialmente. Então vamos lá para o Paulo. Você ia falar mais alguma coisa? Eu queria só agradecer aos alunos pelo empenho, pela dedicação, que nem você falou, foi um curso longo, mas que estava todo mundo empenhado em aprender, em se dedicar à temática dos precedentes, né? E dar cumprimentar aqui a Amanda, cumprimentar todo mundo, e boa aula para todos. Obrigada, é verdade. Todo mundo, guerreiras e guerreiros aqui com esse curso, que foi realmente extensivo. E vamos lá para a gente fazer a nossa discussão desse último ponto, que é sobre a reclamação constitucional. Vejam só,
esse assunto da reclamação constitucional, eu estou falando reclamação constitucional, mas obviamente é porque é uma expressão, assim como a gente fala de precedentes qualificados, é quase que aquela expressão que pega, chiclete, né? Não necessariamente é a tradução correta a respeito do fenômeno, mas fica na nossa mente. A gente fala reclamação constitucional justamente pelo início, a trajetória, né, construção dessa ação constitucional no nosso sistema, mas que hoje já tem uma regulamentação para além do espectro constitucional, porque a gente tem uma regulamentação própria, inclusive, no CPC, no Código de Processo Civil de 2015, que regulamentou algumas hipóteses de cabimento, inclusive a mais aquelas previstas na Constituição, e um pouco do seu procedimento. Então, fica ainda esse vício que a gente fala de reclamação constitucional, embora ela tenha previsão, obviamente, não só para o Supremo Tribunal Federal, como também para o Superior Tribunal de Justiça e para todos os demais tribunais. E daí a gente tem, inclusive, previsão expressa do uso da reclamação para garantir a autoridade das decisões que foram formadas, seriam os precedentes formalmente vinculantes, lá do artigo 927, que a gente discutiu com a professora Simone Trento, no inciso 4º, que fala, na verdade, no artigo 988, inciso 4º, que fala da hipótese de cabimento de reclamação para as decisões, o argumento de violação da autoridade de decisões tomadas em sede de IRDR e AC. Então, para os tribunais também, a gente tem essa previsão da reclamação. A reclamação em si, eu gosto muito desse assunto e desse tema, seja pela prática profissional, até pelos temas em torno, né, desse desenvolvimento construtivo a respeito da reclamação. E por que isso? Porque hoje, na prática, e aí a gente vai ver nas nossas discussões, eu acho que duas premissas aqui são importantes para já colocar na nossa discussão. Primeiro, que a reclamação é um instrumento processual que está no estágio de franco desenvolvimento e definição. E eu digo isso na prática jurisdicional do STJ, que teve uma decisão que tentou já consolidar uma interpretação a respeito da sua hipótese de cabimento para a tutela de precedentes judiciais, e aí a gente vai discutir na aula do professor Fabiano Tesolini, ele até abordou ali no final da aula um pouco sobre a decisão do STJ a respeito da hipótese de reclamação constitucional, mas vou voltar para a gente tratar com mais calma a respeito dessa decisão e da compreensão do STJ a respeito do papel da reclamação. Mas, de outro lado, a gente tem um estágio de desenvolvimento do papel atribuído à reclamação no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que não tem uma definição fechada ainda a respeito da reclamação no sistema de precedentes. E daí, além de não ter essa definição fechada, a gente vê que cada dia surgem problemas novos em que a reclamação assume a figura de um instrumento processual apto para resolver determinados problemas da prática jurisdicional por conta do fechamento do sistema atual que a gente tem, em termos quando a gente vê, né, a engenharia recursal para acesso às Supremas Cortes, ao STJ, ao STF, por meio de RESP e RE, e a questão da tutela do precedente, ou seja, do controle da aplicação equivocada ou não desses precedentes formados pelo STF e pelo STJ. A reclamação ela parece muito como um coringa, porque como o sistema é muito fechado, e aqui é só para a gente iniciar a nossa conversa, e ele é muito fechado em que aspecto? Pela via recursal, a gente sabe que é uma engenharia complexa de acesso para esses tribunais, a gente tem a dinâmica de acesso que vocês discutiram com relação ao artigo 1030, e principalmente a questão do agravo interno, que é de competência da presidência ou vice-presidência, a depender da competência, né, da organização de cada tribunal, para controlar a aplicação equivocada ou não dos precedentes formados pelo STF e pelo STJ. Então, a gente vê que é muito difícil ter a subida de algum desses recursos extraordinários. No caso, extraordinário no sentido lato, né, o RESP ou RE. Então, como essa engenharia está muito truncada e realmente é complexa, e a gente está num processo também, que a gente falou até na aula passada, no estado do gerúndio aqui, né, de desenvolvimento de um sistema de precedentes, a gente está aprendendo a lidar com as categorias jurídicas de precedentes judiciais, como formação do precedente, a técnica da distinção, a técnica da superação. O sistema de precedentes e a sua real aplicabilidade é um projeto de médio prazo, não é um projeto imediato. Não é porque a gente teve alteração legislativa, a gente vem estudando para justamente se capacitar
e poder realmente bem compreender essas técnicas, essas categorias jurídicas novas, que seja uma nova mentalidade na aplicação do direito, com a qual a gente não estava acostumada, pelo menos de uma forma tão explícita. A gente estava acostumado a uma outra lógica, que era vinculada muito à aplicação da lei, e tinha um caráter meramente persuasivo, embora sempre na prática a gente tenha se valido das decisões dos tribunais superiores, das Cortes Supremas, a gente utilizava na prática jurisdicional de uma forma diferente. Então, como a gente ainda está nesse estágio de desenvolvimento num sistema de aplicação de precedentes, a reclamação, ela, mais uma vez, ela retoma a centralidade desses instrumentos processuais aptos a promover um diálogo com essas Cortes Supremas e aqui mais especificamente com o STF, porque a gente vai ver que o STJ fechou a porta também para a reclamação, e daí a gente vai entender isso um pouco melhor. Mas o STF ainda não fechou, restringiu um pouco, mas não fechou. E por muitas vezes, em casos específicos, ele abre a porta da reclamação para justamente promover esse diálogo entre o que vem acontecendo com a aplicação do precedente que foi formado em recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, como também naquele precedente formado com as decisões tomadas em controle abstrato de constitucionalidade. Então, abre-se a via da reclamação para justamente saber se está tendo uma aplicação adequada ou não, ou até para sanar eventuais dúvidas a respeito do próprio conteúdo decisório dessas decisões formadas pelo Supremo Tribunal Federal. E por conta disso, a reclamação, como eu falei lá no início, ela assume uma centralidade que ela não tinha até então no sistema. Ela era uma figura meio apagada, até ali 2000, ela era uma figura muito latente no nosso sistema, em termos de uso e de propriamente uma discussão. A gente não discutia teoricamente muito sobre a reclamação. A gente tinha poucos estudos, pouca pesquisa científica a respeito dela, estava muito bem restrita, assim, algumas hipóteses de uso, principalmente para garantir, na verdade, a questão da competência dos tribunais. Ela era mais utilizada na prática até ali 2000. A gente teve depois um livro que hoje ministro, do professor Marcelo Navarro, sobre reclamação constitucional, especificamente sobre isso. Depois o professor Didier, acho que foi no ano 2005, lá no volume 3 do curso dele sobre recursos, ele abriu um capítulo sobre reclamação, mas ela não tinha uma centralidade no sistema, seja de importância prática como importância teórica. Agora que eu digo, foi gradativo isso, a gente vai ver até esses momentos normativos da reclamação. A gente começou principalmente ali, depois da Constituição de 88, com a introdução, na verdade, em 93, com a ação declaratória de inconstitucionalidade, que a emenda 3, no ano de 93, promoveu no controle concentrado de constitucionalidade. Em 2004, quando a gente teve, de novo, mais uma reforma constitucional, com a emenda 45, que trouxe a hipótese da súmula vinculante, da própria repercussão geral, e nisso atrelou a figura da reclamação para garantir a autoridade dessas decisões, a gente já teve uma expansão muito grande na figura da reclamação, mas ela ainda estava vocacionada para a discussão daquelas decisões tomadas no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade. Por quê? Porque até então, essa ideia de um sistema de precedentes estava relacionada com o sistema de controle abstrato de constitucionalidade, ou seja, com as decisões que eram tomadas com as decisões tomadas nas ações declaratórias de inconstitucionalidade, declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental e súmula vinculante, porque essas decisões que tinham efeito vinculante e tinha eficácia erga omnes com relação à sua parte dispositiva. E foi justamente aí, ali na época no ano de 2007, a gente teve uma discussão muito boa sobre isso, que foi na reclamação 4335, de relatoria até se eu não me engano, foi do ministro Gilmar, que o ministro Gilmar Mendes, ele patrocinou essa ideia, na verdade, né, defendeu a construção que, quando a gente falava de efeito vinculante, esse efeito vinculante das decisões tomadas em controle concentrado estava atrelado aos fundamentos determinantes das decisões que foram tomadas nessas ações de controle concentrado de constitucionalidade, e não na parte dispositiva. Ele fez essa distinção. A parte dispositiva é um problema em coisa julgada erga omnes. O efeito vinculante está nos fundamentos determinantes. Então, ele desenvolveu aquela teoria da eficácia transcendente dos motivos determinantes, que foi justamente o grande primeiro momento, ensaio
do nosso sistema de precedentes, se a gente for parar para pensar, né? Porque a ideia era para justamente, como a gente tem se a gente pensar, né, um sistema federal que é extremamente numérico, ou seja, quantitativo, a gente tem mais de 5.000 municípios, e essas legislações, esses atos normativos dos municípios, dos estados, dos entes federados, né, subnacionais, eles são questionados para o Supremo Tribunal Federal, e qual que era a ideia? Para dizer, se a gente decidiu a respeito da constitucionalidade de uma determinada norma municipal, por exemplo, e a gente tem 5.000 municípios, tem um potencial de replicar isso, que são as chamadas leis de conteúdo idêntico, a gente tem que patrocinar no sentido de defender essa teoria da eficácia transcendente dos motivos determinantes, não tem por que a gente julgar tantas ações quantas atos normativos municipais existam. A gente não precisa julgar isso. Julgou uma eficácia transcendente dos motivos determinantes para esses atos normativos de conteúdo idêntico. E isso foi muito discutido nessa reclamação 4335. E eu me lembro bastante disso na época, no ano de 2007. Teve o ministro Eros Grau, também uma discussão bem grande entre eles a respeito dessas hipóteses, né, de se teria ou não eficácia transcendente, e na hipótese de se aceitar essa teoria da eficácia transcendente dos motivos determinantes, a reclamação seria esse instrumento que garantiria a autoridade desse precedente formado nas ações de controle concentrado. Então, ao invés de se discutir em inúmeras ADIs, ADPFs, a respeito da validade de um ato normativo, uma vez decidido, você discutiria isso em sede de reclamação, você transferiria isso para a reclamação. Isso foi muito debatido, mas não vingou, não foi a tese majoritária do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o ministro Teori Zavascki, quando do julgamento dessa reclamação, dizia, não, a gente não tem como a gente construir essa ideia da eficácia transcendente dos motivos determinantes, portanto, a reclamação não é um instrumento adequado para a tutela do precedente. Ou seja, até então a gente não tinha ainda, né, um desenvolvimento a mais do sistema de precedentes judiciais. E daí ficou definido isso, para dizer, nessa época, a reclamação não serve para isso, a reclamação serve para a tutela do caso concreto. O que significa isso? Significa que a reclamação é um instrumento, obviamente, é uma ação constitucional apta para, digamos, proteger a autoridade das decisões tomadas, mas quando fala da autoridade das decisões, leia-se a parte dispositiva. Eu vou saber, dentro de uma relação jurídica, se eu estou adstrita a ela, eu vou entrar com a reclamação, porque foi violada, posso argumentar, né, violação da autoridade daquela decisão. E tirou a ideia, pelo menos assim, ficou com um campo minoritário, uma opinião minoritária, né, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a reclamação serviria para a tutela do precedente. E isso ficou decidido assim, do ponto de vista jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal, e a gente teve outras discussões no campo da doutrina. Só que aí a gente teve um avanço, que foi o quê? A regulamentação. Aí vocês até viram na aula do professor Daniel Mitidiero. É bom que agora, nessa última aula, a gente consegue ir relembrando alguns pontos do que a gente já viu. Na aula do professor Daniel Mitidiero, ele até, que eu acho sensacional, ele faz uma cronologia, né, temporal a respeito dos marcos teóricos, a gente pode colocar assim, no direito brasileiro, para a gente entender como que foi evoluindo isso, que a gente teve, primeiro, lá em 2004, o livro do professor Rogério Tucci, a respeito dos precedentes vinculantes, mas não era um assunto tão palpitante. Aí depois teve o livro da professora Patrícia Perrone, em 2007, 2008, aí veio em 2010 o livro do professor Marinoni, em 2013 essa discussão ganhou fôlego no direito brasileiro, e a gente teve em 2015 isso regulamentado, um sistema de precedentes no CPC. Quando veio esse sistema de precedentes no CPC, vejam que o sistema de precedentes no CPC, ele dialoga com aquilo que a gente já tinha construído no âmbito constitucional, ou seja, do controle de constitucionalidade abstrato e concentrado, para dizer assim, olha, a gente já discutiu muito, construiu, né, um primeiro momento que a gente pode colocar em termos de sistema de precedentes, que seriam as ações de controle, súmula vinculante e teve a repercussão geral. Aí veio o CPC e ele amplia esse sistema de precedentes para tornar isso, para dizer assim, na verdade a gente tem outras hipóteses de formação de precedentes vinculantes do nosso sistema. E ele adota até no 927, lá as hipóteses que ele entende, ele traz o que já tem no sistema, que é súmula vinculante, súmula da jurisprudência dominante, as decisões de controle concentrado, e amplia IRDR
e AC, daí os recursos repetitivos, e diz as decisões também tomadas no órgão plenário, né, no caso do Supremo Tribunal Federal, e especial do STJ. Mas mais que isso, ele traz lá no artigo 489, parágrafo 1º, que eu acho que é ali que é o núcleo duro mesmo do trabalho com precedentes judiciais, a questão dessas categorias, né, de trabalho com os precedentes, que é a parte de identificação do precedente, as técnicas da distinção e da superação, que está lá nos incisos 5º e 6º do artigo 489, parágrafo 1º. Então, aí a gente tem uma expansão do sistema de precedentes. Com essa expansão do sistema de precedentes, pelo CPC de 2015, igualmente, o CPC trouxe o quê? Regulamentou a figura da reclamação, no artigo 988, e nessa regulamentação, ou seja, nessa disciplina processual da reclamação que foi trazida, ele trouxe uma hipótese de cabimento para a reclamação. E essa hipótese de cabimento para a reclamação, que a gente vai ver aqui especificamente, a gente vê que ele fala assim, olha, as decisões tomadas em RDR e AC, elas serão questionadas via reclamação, caso né, seja argumentada a violação da autoridade dessa decisão, mas também a reclamação ela vai ser um instrumento adequado e viável, na verdade, ela tem essa viabilidade de proteger a autoridade das decisões tomadas no recurso extraordinário, com repercussão geral, e nos recursos repetitivos, desde que esgotadas as instâncias ordinárias. Então, o CPC ele retoma a ideia de que a reclamação é um instrumento adequado para o controle do precedente, e não da decisão do caso concreto. Ele traz isso, a disciplina do CPC. Ele fala assim, a reclamação ela vai ser necessária, tanto para garantir a autoridade das decisões que a gente chama de precedente, num sistema do artigo 927, se a gente for olhar. Aqueles precedentes formalmente vinculantes, o CPC dialoga isso no artigo 988, para dizer que a reclamação é esse instrumento adequado. E por que o CPC pensou isso? Ele pensou, um primeiro argumento, né, que se é discutido, é por quê? Será que é porque a gente só consegue ter um sistema de precedentes se a gente tiver quase um instrumento sancionatório para dizer, se você não aplicar de forma adequada, eu tenho um remédio para isso, reclamação. Porque a gente pode pensar que, na verdade, a construção de um sistema de precedentes e a observância e a aplicação adequada desses precedentes formados pelas Cortes Supremas, e mesmo a correção, quando a gente entende que houve uma distinção equivocada ou não, ela deve se dar por meio do iter recursal. A gente tem um iter recursal para justamente o quê? Impugnar as decisões. E a ideia é que esse iter recursal, ele, por conta de que o sistema, a estrutura do Poder Judiciário, irá absorver essa cultura de precedentes e a sistemática e a operação com os precedentes judiciais, a gente vai trabalhar também por meio desse iter recursal com o controle da aplicação do precedente. Se a gente acha que argumentou que é o caso de distinção e o juiz lá na decisão não assim considerou, você vai recorrer no tribunal, para o tribunal. Se dessa decisão do tribunal não for o caso, você vai recorrer para o STJ ou para o STF. E aí a gente tem uma estrutura lá do artigo 1030 que diz com relação a esse controle da aplicabilidade do precedente. A questão do agravo interno, que inclusive é hoje o principal mecanismo que as partes têm para controlar a aplicação equivocada dos precedentes formados pelo STJ e pelo STF. Só que daí o CPC ele foi além, ele falou, a gente não tem isso aqui discutindo, digamos, trazendo um pouco da discussão do que se teve, do porquê da adoção desse artigo 988, dessas hipóteses de cabimento. Para dizer, a gente não tem ainda uma cultura. Então, isso não vai acontecer do dia para a noite. Então, a gente precisa de um instrumento a mais para garantir, pelo menos assim, ajudar nessa construção da cultura de precedentes judiciais. E a reclamação seria esse instrumento. Ela tem essa função. Foi atribuído esse papel e essa função para dizer assim, olha, a gente não vai ter uma aplicação correta dos precedentes formados pelo STF e pelo STJ. Primeiro porque o próprio STF e o STJ vai ter dificuldade no primeiro momento em construir o precedente, em deixar claro a ratio decidente. Então, a gente precisa de um instrumento que promova esse diálogo. A gente não pode também ter uma ingenuidade tamanha de que acha que vai acontecer que as coisas, porque a gente teve uma alteração legislativa, no dia seguinte a gente tem uma alteração fática. Não.
A gente não tem alteração fática, a gente constrói a alteração fática, é uma cultura. Então, a gente precisa de um tempo para isso, para maturar esse desenvolvimento. Então, veio a figura da reclamação para promover isso. Não porque, para que uma decisão seja precedente, eu preciso ter um instrumento com esse viés sancionatório. Se não tiver, tem reclamação. Se você não cumprir com a decisão, tem reclamação, eu vou direto para o tribunal responsável, ou seja, para o tribunal que formou aquele precedente. Não é por essa ideia. E, inclusive, a gente tem até artigos, eu particularmente não entendo que assim seja. Claro que a gente também tem construção no sentido de que, principalmente ali, logo quando da publicação e da vigência do CPC de 2015, tem até um artigo da professora Patrícia Perrone com o ministro Roberto Barroso, que eles analisam as decisões que a gente tem no sistema, né, tomadas por essas cortes supremas, STF, STJ, para dizer que a gente tem gradação em termos de vinculatividade das decisões, e que a gente teria um precedente, digamos, forte, quando aquele precedente ele pudesse ser controlado por meio de reclamação. Se não pudesse ser controlado por meio de reclamação, você teria um precedente persuasivo, não necessariamente um precedente forte. Depois até deixo lá, eu até coloquei um material complementar para vocês, eu vou colocar também esse artigo. Isso foi, no início, lá em 2015, isso foi muito debatido, para poder fazer essa classificação entre precedente vinculante, persuasivo, moderado, a partir dessa ideia de ter um instrumento que controlasse de forma direta essa aplicação equivocada ou não do precedente. Se você fosse esperar o iter recursal, ele era persuasivo. Se você pudesse ir direto para o tribunal responsável pela formação do precedente, ele era vinculante, por conta, e aí veio a figura da reclamação. Teve muito essa discussão. Mas dessa discussão, o que a doutrina majoritária traz para a gente? Para dizer assim, na verdade, a reclamação, ela não deveria ser um instrumento, e aqui é aquela coisa, não deveria, né? Ser um instrumento para o controle do precedente, ou seja, da aplicação equivocada do precedente judicial. Ela não deveria assumir esse papel, a reclamação. Por quê? Porque esse papel, ele deve ser desenvolvido no campo recursal. A gente precisa absorver isso. Mas, enquanto a gente está nessa fase de transição cultural, a gente pode dizer assim, ou seja, nessa fase de amadurecimento e construção do sistema de precedentes, ela é um elemento super importante e central para isso. Então, é como se fosse assim, agora a reclamação ela é válida, embora não deva assumir isso no futuro, esse papel. Porque isso tem que ser absorvido pelo sistema recursal, a gente tem que saber dialogar. E aí a gente vai ver as consequências se a gente não consegue absorver o sistema de precedentes e aplicá-lo de forma adequada pela via recursal, né? Aplicá-lo no sentido de questionar a distinção e a aplicação equivocada ou não pelos tribunais e o STF, o STJ, dizer se foi correta ou não aquela interpretação dada para o seu próprio precedente. Porque, no final das contas, isso tem que voltar um dia para o STF, para o STJ, que ele tem que olhar para saber, será que o que eu disse está sendo interpretado da forma adequada, ou a gente tem aquelas chamadas distinções inconsistentes. O pessoal está entendendo uma coisa que não foi isso que eu disse. Então, precisa chegar até o Supremo. É difícil, e ao STJ, é difícil pela via recursal, todo mundo sabe. Então, a reclamação, por enquanto, ela assume esse papel. É o que a doutrina majoritária traz para a gente. Inclusive, a gente tem a professora Tereza Rodalvin, o professor Fred Didier, que defende isso, os professores Luiz Guilherme Marinoni, o Sérgio Cruz Arearte, Daniel Mitidiero, no código comentado deles, eles trazem também essa defesa para dizer, não é um instrumento, por quê? Porque a reclamação é para, quando a gente fala em termos de violação da autoridade da decisão, para a tutela do caso concreto, da parte dispositiva. Mas, por enquanto, ela vai assumir essa função de tutela do precedente também, ou seja, para a gente controlar a aplicação equivocada ou não. Aí, isso que a gente tem hoje na doutrina. E daí, para quem quiser, que é muito bom, a manifestação que eu juntei lá no material complementar, é uma manifestação curta, tem 10 páginas, do IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Processual, que ele ingressou como amicus curiae na reclamação que foi discutida lá no STJ, no debate a respeito desse artigo 988, o parágrafo 2º, inciso 5º, que trata da reclamação como meio para a tutela do precedente dos recursos especiais repetitivos.
E isso foi decidido pelo STJ em dezembro de 2019. E aí o IBDP, ele entrou, né, ingressou no processo como amicus curiae e fez uma manifestação. E nessa manifestação ele traz o que a doutrina entende a respeito do papel da reclamação e desse artigo 988, e defende, inclusive, isso, para dizer assim, ó, a reclamação, tal como posta pelo legislador, é para esse papel realmente de tutela do precedente. O STJ entendeu de forma oposta, e daí a gente vai depois compreender mais de perto os fundamentos dessa decisão. Então, o que a gente tem hoje, que na doutrina, no CPC e na doutrina, dá uma ampliada na reclamação, no papel da reclamação. Então, a reclamação, ela assume uma centralidade na prática jurisdicional hoje extremamente relevante. É aquela coisa, é a ação do século XXI. Se antes era uma ação de escanteio, hoje ela é uma ação central. E é extremamente importante para a prática jurisdicional quando a gente fala de precedentes judiciais. E só para finalizar essa discussão, o professor Daniel Mitidiero, porque é importante vocês saberem, né, do que se vem discutindo, até para a gente poder debater melhor e entender esses argumentos de uma forma mais aprofundada, o professor Daniel Mitidiero, recentemente, foi ano passado, em setembro, lançou um livro sobre reclamação nas Cortes Supremas. É um livro vermelhinho, super curto, aquela coisa, um livro tiro certo, objetivo, direto. E nesse livro, Reclamação nas Cortes Supremas, o professor Daniel Mitidiero, ele abre uma divergência nesse campo doutrinário, inclusive a divergência do que ele mesmo escreveu e defendeu junto com o Marinoni e o Sérgio no Código Comentado. Porque a partir da prática ele fala assim, ó, não, a reclamação não deve servir para a tutela do precedente. Ela só pode servir para a tutela do caso concreto. Isso de dizer que a reclamação é um meio para promover esse diálogo entre os tribunais e a própria Corte Suprema, o STF, o STJ, a respeito do conteúdo da sua decisão, não pode acontecer por meio de reclamação. Primeiro que não tem hipótese constitucional para tanto, e daí ele defende inclusive a própria inconstitucionalidade do artigo 988, e daí ele constrói toda uma teoria, depois no final a gente até volta a isso, para poder dizer que é inconstitucional e que a reclamação não serve para isso. A reclamação só tutela o precedente quando da hipótese da súmula vinculante, porque tem previsão constitucional que cabe reclamação, quando tem uma violação da autoridade da súmula vinculante, mas fora dessa hipótese, a reclamação só serve para a tutela da decisão do caso concreto, ou seja, da parte dispositiva. E ele fala muito isso por quê? Porque na ideia dele, e ele tem razão com relação a isso, é de construção de um sistema de precedentes, para você ter acesso às cortes, você tem que ter um filtro recursal. A gente tem a repercussão geral, que é um filtro recursal, a gente não tem no STJ, embora a gente tenha a figura dos recursos repetitivos. Mas a ideia é para dizer assim, olha, as cortes, elas não, no caso STF, STJ, não podem analisar todo caso concreto que chegam até elas. Por quê? Porque a função dessas cortes não é discutir o acerto de cada caso. Ou seja, as partes não têm, em termos de acesso à justiça, um direito subjetivo de acessar o STF ou o STJ para discutir o seu caso concreto. Essas cortes, na verdade, elas, como são cortes vocacionadas para formar precedentes, elas vão discutir os casos, desde que esses casos apresentem uma repercussão geral, ou seja, o interesse para além do caso concreto. Por quê? Porque ele apresenta, né, uma necessidade de dar unidade àquela discussão. Unidade, no caso, ao direito. Não começou a tocar aqui o telefone, fiquei com medo de ficar tocando aqui na tela. E daí, ao fazer essa discussão, ele disse, se é assim, a gente fechou o acesso, fechou no sentido de restringir o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de um filtro recursal e do próprio STJ por meio da sistemática de recurso repetitivo. Só que, de outro lado, se fez todo esse trabalho, de repente veio o CPC e abriu o acesso, porque todo mundo chega agora para discutir o seu caso concreto via reclamação. E daí você inviabiliza a atuação dessas cortes, ou seja, inviabiliza por quê? Porque você traz todo o Brasil para discutir todos os casos concretos frente a essas cortes, e daí você impossibilita que elas tenham capacidade institucional para ter tempo para ter uma deliberação adequada
para a formação de precedente. Porque se você tem uma corte que trabalha com 100 mil processos, não tem como essa corte funcionar como corte de precedentes. Por quê? Porque uma corte de precedente precisa de tempo. Tempo para gestar, como diz, na verdade, assim, formar um processo deliberativo adequado, com amicus curiae, com audiência pública, e ter tempo para poder discutir e ter a tomada da decisão. Uma corte com 100 mil processos, com essa estrutura, não funciona. Então, você não pode também abrir a uma outra porta, você fecha por meio do filtro recursal e abre por meio da reclamação. Aí ele fala, é contraditório. E daí ele diz que a reclamação não seria cabível por isso. Embora tenha ciência também desse momento intermediário do qual a gente vive, né? Com o qual a gente vive, que é justamente de aplicação do sistema de precedentes, né? De compreensão das técnicas com o sistema de precedentes. Essa é uma discussão inicial, digamos assim, as premissas para a gente começar a trabalhar com reclamação. Onde a gente está quando a gente fala de reclamação? Inclusive, para aqui especificamente o STF, o STJ, como também dos tribunais, que daí vem qualquer decisão dada depois de formado, né, o IRDR e o IAC, você de uma decisão do primeiro grau, ao invés de ter uma discussão via recursal, você vai via reclamação, você pode chegar via reclamação. Então, você abre uma outra porta que torna mais complexo o sistema, em termos de estrutura. A gente sempre tem que pensar, né, que o Poder Judiciário precisa ter condições de trabalho. Claro que essa questão de crise numérica é um problema perene, nunca deixou de ser um problema, mas a gente tem que saber como organizar a estrutura do Poder Judiciário. E aqui que a gente está em reclamação. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela aqui do PowerPoint, porque daí agora eu vou trazer alguns aspectos procedimentais a respeito de reclamação, só para a gente passar, relembrar alguns pontos bem específicos, para a gente voltar para essa discussão da reclamação dentro do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Essa questão da relação da reclamação enquanto instrumento vocacionado para a tutela do precedente ou do caso concreto. E, claro, qualquer momento aqui vocês podem me interromper. E daí vocês vão ver que tem duas discussões extremamente importantes na pauta do dia, quando a gente fala sobre isso. Deixa eu colocar aqui. Permitir... Vocês estão vendo... Deixa eu colocar aqui. Para que vocês possam ver aqui, deixa eu ajustar aqui na tela. De forma que também não fique... Vocês estão vendo? Aqui... Estamos, professora. Sim. Aqui agora estão? Tá ótimo. Sim. Pronto. Aí qualquer coisa vocês, por favor, podem falar aqui no próprio microfone. Pontos aqui para a gente abordar e passar de uma forma mais objetiva, que daí não é o ponto central para a gente tratar hoje na nossa discussão aqui sobre a reclamação. Aí aqui fiz até, isso aqui já está até disponível para vocês, uma ementa, né, com os pontos específicos que a gente vai abordar, né, que é o histórico e a justificativa da reclamação, esses momentos normativos, os fundamentos normativos, os aspectos procedimentais e a discussão da reclamação a respeito das suas hipóteses de cabimento, que é preservação da competência e garantia das decisões. E é especificamente esse ponto de garantia das decisões, ou seja, da autoridade das decisões tomadas, que a gente vai ficar mais um pouco, né? A gente vai discutir de uma forma mais aprofundada, para poder trazer essa discussão da reclamação voltada para a tutela do precedente ou para a tutela do caso concreto. E para fazer isso, eu fiz uma divisão que primeiro a gente analisa a reclamação frente ao controle abstrato de constitucionalidade, ou seja, a reclamação como instrumento para a garantia da autoridade das decisões tomadas no controle abstrato de constitucionalidade, e depois a reclamação para a garantia da autoridade das decisões que são tomadas no controle difuso e concreto de constitucionalidade, especificamente um recurso extraordinário com repercussão geral. E daí trazer esse laboratório de jurisprudência do STF e do STJ. Com relação aos momentos normativos da reclamação, eu dividi aqui em 5 momentos, só para a gente passar e relembrar.
O primeiro momento da reclamação, na verdade, a gente coloca aqui a reclamação lá na década de 50, que é a reclamação, tal como surgiu, a reclamação, ela é uma figura que surgiu da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ela não teve uma disciplina normativa anterior. Ela surgiu na prática jurisdicional, ou seja, uma prática, né, interpretativa que foi derivada da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fundado na chamada teoria dos poderes implícitos. O que significa isso? Significa que o Supremo Tribunal Federal, a semelhança do que aconteceu na construção da própria Suprema Corte Americana, falou assim, olha, para que a gente possa exercer os nossos poderes explícitos, ou seja, garantir a autoridade das decisões que a gente toma, a gente precisa ter instrumentos adequados para verificar a normatividade dessas decisões na prática jurisdicional. Então, desses poderes explícitos, a gente tem poderes implícitos, que seriam justamente que os tribunais têm essa conformação de pensar alguns desenhos procedimentais adequados para a garantia da autoridade das suas decisões. Partindo desse fundamento da teoria dos poderes implícitos, foi criada a figura da reclamação. Aqui eu trouxe até para um exemplo a reclamação 141, de 1958, de relatoria na época, né, do ministro Rocha Lagoa, em que ele traz essa ideia da teoria dos poderes implícitos, que ele fala, a competência não expressa dos tribunais federais, ela pode ser ampliada por construção constitucional. Seria o poder outorgado ao Supremo Tribunal Federal de julgar em recurso extraordinário as causas decididas por outros tribunais, se lhe não for possível fazer prevalecer os seus próprios pronunciamentos a casos desatendidos pelas justiças locais. Aí ele coloca, a criação do remédio de direito para vindicar o cumprimento fiel das suas sentenças está na vocação do Supremo Tribunal Federal e na amplitude constitucional e natural dos seus poderes. Daí veio a construção da reclamação. Esse primeiro momento. No segundo momento normativo, a reclamação, que foi a lei de 57 a 67, ela teve a sua previsão no regimento interno. Uma vez construída pela jurisprudência, ela foi acolhida no regimento interno e teve a sua regulamentação no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Esse regimento interno, depois de momentos futuro, ou seja, sucessivo, ele adquiriu status de legislação ordinária, né, de lei. Esse seria o terceiro momento. O quarto, então, até aqui, a gente tinha o uso da reclamação, mas ele era muito, aquilo que eu falei com vocês, muito insular no nosso sistema. Ele era muito tópico. O quarto momento é o momento em que a gente tem o quê? A normatização da reclamação pela própria Constituição Federal. Aí sim, a gente tem digamos, um reavivamento dessa figura, né, desse instrumento processual. E mais ainda, a gente tem isso, que foi construído gradativamente por meio de reformas constitucionais, a gente tem essa ampliação da reclamação com a reforma constitucional que a gente teve, número 1393, com a figura da ação declaratória de constitucionalidade e atribuição do efeito vinculante às decisões tomadas pelo controle concentrado de constitucionalidade, seria em 93, depois em 2004. Com a reforma constitucional de 45, com a figura da súmula vinculante e da repercussão geral para recurso extraordinário. Esse foi o quarto momento. E aqui é aquilo que a gente discutiu. A reclamação, ela assume essa centralidade quando a gente discutia precedentes no sistema constitucional. Daí para o Supremo Tribunal Federal, atrelado às ações de controle concentrado de constitucionalidade e a teoria da eficácia transcendente dos motivos determinantes, que não foi acolhida. Aí o quinto momento que a gente tem no normativo da reclamação foi justamente em 2015, com a sua regulamentação no CPC, no artigo 988. E aí a gente tem a regulamentação, seja das suas hipóteses de cabimento, seja do seu próprio procedimento, que vai ali até o artigo 993 da reclamação. Até porque a reclamação, antes da sua regulamentação do CPC, ela tinha um processamento previsto na lei 8.038 de 90, que tratava, né, do acesso para os tribunais, do recurso para os tribunais superiores. Esses aqui são os momentos normativos da reclamação, para a gente relembrar essa construção. Com relação à natureza jurídica da reclamação e discussão na doutrina. Aqui também a gente vai passar bem rápido, porque não é uma discussão hoje útil ou relevante.
Mas a gente teve discussão, a partir, né, desses momentos normativos, se a reclamação seria uma ação civil, seria um recurso ou sucedâneo recursal, se seria um remédio incomum, se teria a natureza de um incidente processual, se teria a natureza de um instituto ou medida processual do direito constitucional, ou se seria uma medida processual constitucional de natureza excepcional. Cada um desses autores, Pontes de Miranda, Alcides de Mendonça Lima, Orozimbo Nonato, Muniz de Aragão, Frederico Marques e o ministro Dijaci Falcão, defenderam, a partir dessa discussão na doutrina, a natureza jurídica da reclamação atrelada a essas figuras. Hoje, essa discussão já não tem, aquilo que eu comentei com vocês, relevância ou mesmo utilidade, porque já se pacificou a ideia que a reclamação é uma ação de natureza, né, constitucional, e claro que agora ampliada, parece com relação ao CPC, mas ela tem uma natureza de ação voltada, na verdade, com fundamentos vinculantes, no sentido de quê? De que a reclamação é uma ação voltada para a garantia da preservação da competência dos tribunais e da autoridade das suas decisões. Mas ela tem natureza de ação, ou seja, não se confunde com sucedâneo recursal ou com recurso. São coisas distintas, são figuras processuais autônomas, independentes e distintas. A reclamação é uma ação. Essa é a discussão que a gente tem hoje, que já foi pacificada na própria jurisprudência dos tribunais. Aqui é mais a título para a gente retomar essa discussão e de curiosidade. Passada essa discussão a respeito da natureza jurídica da reclamação, a gente vem para o ponto a respeito dos fundamentos normativos no desenho institucional vigente. O que significa isso? Quais são os fundamentos normativos para a figura da reclamação hoje no nosso sistema? E daí a gente tem o fundamento constitucional para a reclamação, como vocês viram lá no nosso quarto momento. A gente tem um fundamento legal para a reclamação e a sua previsão também nos regimentos internos dos tribunais, que vai regulamentar o processamento dessa reclamação naquilo em que o CPC não regulamentou, ou seja, naquilo em que o CPC não trouxe a respeito de disciplina processual para a reclamação. E daí, na Constituição, a gente tem a previsão no artigo 102 e no artigo 103A, quando a gente fala do Supremo Tribunal Federal, ou seja, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, da autoridade das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o artigo 103A, quando a gente trata da súmula vinculante. No artigo 105, a gente tem esse fundamento para o STJ, significa o quê? O fundamento para a reclamação, para preservar também a competência e a autoridade das decisões do STJ. O fundamento legal do CPC, que amplia essas hipóteses de cabimento, até então com previsão na Constituição, e traz regras gerais a respeito do seu procedimento. A respeito da disciplina procedimental da reclamação no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no regimento interno, ela tem a previsão, né, nos artigos 156 a 162, que trata tanto da competência, né, do julgamento dessa reclamação, quanto do seu processamento. E isso aqui é importante, principalmente com relação à competência. Competência em que sentido? Qual órgão, dentro da estrutura do Supremo Tribunal Federal e daí de qualquer tribunal, tem competência para o processamento e julgamento da reclamação. Com relação ao Supremo Tribunal Federal, e aqui a gente vai discutir, e é importante esse ponto, a reclamação ela era de competência do plenário. Aí a gente teve uma alteração no regimento interno, em que modificou, ou seja, alterou essa competência, que tirou do plenário e transferiu para as turmas. Então, quem tem competência hoje para o processamento e julgamento da reclamação são as turmas, órgãos fracionários aqui do Supremo Tribunal Federal, não mais o plenário. Então, a primeira turma e a segunda turma decidem as reclamações que são distribuídas. Então, aqui, esse é o arcabouço normativo que a gente precisa se socorrer para entender sobre a figura da reclamação. As hipóteses de cabimento da reclamação. Para que serve a reclamação? Que aí a gente falou, a reclamação da natureza jurídica é de ação, não se confunde com sucedâneo ou recurso, independente
e autônomo, são institutos processuais distintos. Mas a reclamação, assim como, por exemplo, a ação rescisória, é uma ação de fundamentação vinculada, ou seja, você não pode arguir qualquer coisa por meio da reclamação. Você tem as hipóteses de cabimento taxativas ali previstas, a sua fundamentação vinculadinha, fechada. E, basicamente, são duas as hipóteses de cabimento de reclamação, que aqui eu já até falei quando a gente tratou dos fundamentos normativos. Quais são essas hipóteses? Basicamente, preservação de competência do tribunal e garantia da autoridade das decisões. A gente tem aqui duas hipóteses. Preserva a competência, a hipótese de que há uma usurpação da competência do tribunal, que isso acontece muito na prática jurisdicional, e a questão da proteção da autoridade das decisões tomadas pelos tribunais. Essas são as duas hipóteses de cabimento principais. Com relação à preservação da competência, depois a gente pode até discutir, mas não é o foco hoje aqui na nossa aula, para a gente trazer mais quando a gente fala da hipótese de cabimento da reclamação para a autoridade, para a tutela, né, da autoridade das decisões proferidas por esses tribunais. E aí aqui a gente faz uma subdivisão para ficar mais claro isso. Por quê? Porque qualquer decisão que é tomada por esses tribunais, ou seja, pelo tribunal, que é passível de questionamento via reclamação, que eu possa arguir a violação da autoridade dessa decisão, não. Também são decisões específicas que a gente pode dizer, ou seja, pode questionar a violação da sua autoridade via reclamação. Por quê? Porque a gente tem lá o sistema recursal para ser utilizado. Quais são as decisões aqui que a gente fala, né? Das decisões proferidas pelo STF e pelo STJ, as súmulas vinculantes, que a gente tem lá no artigo 103A, e a ampliação com o artigo 988 para aquelas decisões que se enquadram naquela categoria dos precedentes formalmente vinculantes do artigo 927. Quando a gente analisa os incisos do artigo 988, a gente retoma aquelas hipóteses de precedentes formalmente vinculantes do artigo 927. Ou seja, vai caber reclamação para garantir a autoridade das decisões tomadas em controle concentrado de constitucionalidade, súmula vinculante, o IRDR e o IAC, julgamento dos recursos repetitivos, extraordinário com repercussão geral. Qual que é a restrição aqui? Quando a gente trata das decisões tomadas em recurso extraordinário e especial repetitivos e recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Por quê? Porque aqui, especificamente, o Código ele colocou uma condicionante para dizer só vai caber reclamação desde que esgotadas as instâncias ordinárias. Então, existe uma condicionante para a hipótese de cabimento de reclamação para garantir a autoridade dessas decisões tomadas em RESP, repetitivo, IRE, repetitivo ou com repercussão geral reconhecida, que é justamente o esgotamento das instâncias ordinárias. E por que a ideia disso? Por quê? Porque a gente tem que se utilizar do sistema recursal e depois de discutido isso no âmbito do sistema recursal, se ainda houver algum questionamento, aí você pode se valer da reclamação para levar esse controle da aplicação equivocada ou não do precedente para o STJ ou para o STF, mas desde que esgotada essa instância recursal. E aqui é um ponto importante, por quê? Porque a gente não tem essa previsão quando a gente trata do sistema de controle concentrado de constitucionalidade. O que significa isso? Uma vez tomada a decisão em uma ação direta de inconstitucionalidade, você pode ajuizar uma reclamação alegando violação da autoridade dessa decisão tomada em ADI desde a decisão do primeiro grau de jurisdição. Você não tem que esperar, porque justamente tem um processamento autônomo, independente, a via recursal quando está em controle concentrado. Da decisão do primeiro grau, você já ajuiza a reclamação perante, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, para garantir a autoridade dessas decisões tomadas em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade. E aqui é uma diferença grande quando a gente fala de controle difuso incidental para o recurso extraordinário repetitivo com repercussão geral reconhecida. Porque para o controle difuso, a gente tem a condicionante do esgotamento das instâncias ordinárias. Para o controle concentrado, não tem. Da decisão do primeiro grau, você já pode ajuizar a reclamação.
E daí ela vai se processar concomitante e de forma autônoma com a via recursal. Aí tem um procedimento específico para isso. Então, essas são as hipóteses de cabimento quando a gente trata da reclamação, que é essa ação de fundamentação vinculada. Aí aqui eu falei com vocês a respeito digamos assim, desse superdimensionamento da reclamação, ou seja, essa centralidade que a reclamação assume no nosso sistema, porque aqui tem um quadro, eu vou ampliar aqui, que eu acho que fica melhor para vocês verem. Esse quadro, eu fiz aqui está atualizada no ano passado, até o final de 2020, que é um quadro estatístico com relação à reclamação dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente falou e viu aqui no decorrer do curso que é difícil a gente ter o acesso ao Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário para discutir a questão da aplicação equivocada ou não de um precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal. O que teve? A gente teve uma diminuição, digamos, nos recursos extraordinários que chegam no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e daí, proporcionalmente, com essa diminuição, a gente teve um aumento exponencial do ajuizamento de reclamação. Aumentou muito o uso da reclamação dentro do Supremo Tribunal Federal com base no fundamento, ou seja, fundamentado no argumento de violação da autoridade das decisões tomadas, seja em controle concentrado, seja em recurso extraordinário, porque aqui não tem essa distinção aqui nessa pesquisa estatística. A gente consegue ver aqui, se vocês forem ver, a linha azul, essa linha azul mais forte, ela, na verdade, representa o número de processos recebidos. E daí você vê o aumento de processos no decorrer da linha, né, do tempo de processos recebidos em termos de reclamação. A linha laranja é a linha das decisões tomadas. E daí a gente vê também, ali a partir de 2008, na verdade 2007, vai crescendo. A gente tem aqui ascendente, né, vai crescendo, tem seu ápice em 2019. E em 2020 aqui, porque ainda faltavam 3 meses, a gente também teve a continuidade desse ápice de reclamações que foram ajuizadas e de decisões tomadas no âmbito de reclamação. E aí, com essa estatística, fica muito claro, dentro da realidade do Supremo Tribunal Federal, claro, fazendo bem trazendo essas aspas, né, para não dizer que isso é uma realidade em qualquer tribunal, mas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, essa é uma realidade muito grande, de que houve essa inversão em termos estatísticos, que aumentou, seja a figura que a gente vê direto, né, de habeas corpus, como de reclamação, que é essa ação, né, de classe originária daqui do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vê por quê? Porque teve uma transferência dessa arena jurisdicional de discussão, por isso que eu digo que a reclamação assumiu essa centralidade e é a ação do século XXI, enquanto a gente amadurece esse sistema de precedentes. Com relação aos aspectos procedimentais, e aqui de uma forma bem objetiva, que são 3 pontos que são necessários para a gente colocar aqui, com relação aos aspectos procedimentais da reclamação. A gente viu que a reclamação é uma ação, né, de competência originária dos tribunais e tem uma fundamentação vinculada. E se é assim, ela tem uma cognição restrita, que está atrelada à sua fundamentação vinculada. Você vai discutir, a cognição aqui você vai discutir ou preservação da competência ou violação da autoridade das decisões. E você vai discutir isso a partir de um contexto fático probatório já estabilizado no processo. Você não vai trazer discussões, dilações probatórias aqui. Nessa questão procedimental, ela se assemelha até do próprio mandado de segurança. Por quê? Porque você vai discutir só se houve uma violação ou não da autoridade daquela decisão. Você não vai discutir o erro ou acerto do conteúdo da decisão. Então, esse é um ponto extremamente importante quando a gente fala desse aspecto procedimental da reclamação, atrelada a essa fundamentação vinculada e a cognição que é inerente a essa ação da reclamação. Aí, quais são 4 pontos aqui essenciais para trazer para vocês?
Primeiro ponto, a reclamação, ela não é um sucedâneo recursal, como a gente já falou, não se confunde com recurso. Então, ela não vai fazer as vezes de recurso. Se ela não vai fazer as vezes de recurso, a reclamação também não é um local adequado para discussão de está tendo uma eventual demora na prestação, ou seja, na análise de um determinado recurso no tribunal. Imagine a vice-presidência, se tem alguma demora na análise da aplicabilidade do precedente via a discussão da admissibilidade do RE no âmbito do tribunal local. Não, reclamação não é um instrumento adequado para essa discussão. E aí aqui eu trouxe para vocês, coloquei todas as referências, porque daí depois vocês podem analisar com relação ao número, né, da reclamação, para a identificação desses julgados. Na reclamação 1009, por exemplo, teve essa discussão a respeito do papel da reclamação. Segundo ponto, a reclamação, ela não permite o acesso per salto, que a gente chama, né, ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio STJ. Você precisa percorrer as instâncias ordinárias para depois discutir a reclamação. Um dado da jurisprudência que foi, inclusive, incorporado na legislação do CPC de 2015, já que, quando tratou de recurso extraordinário, ele colocou, e para o próprio recurso especial, ele disse que a reclamação só seria viável desde que esgotadas as instâncias ordinárias. Então, houve justamente esse diálogo com a jurisprudência já do Supremo Tribunal Federal. Um terceiro ponto é, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado aquele ato judicial que você entende que violou a autoridade da decisão do STF ou do STJ. Não cabe. Isso daí é sumulado, entendimento de sumulado, a súmula 734, especificamente do Supremo Tribunal Federal, para dizer a reclamação não se confunde com ação rescisória. Também não se confunde, não é nem recurso sucedâneo, nem ação rescisória. Então, transitada em julgado, a reclamação não é mais viável para você discutir o argumento da violação da autoridade da decisão. Não vai caber reclamação. E daí o quarto ponto, que é justamente a questão de que, na reclamação, você já tem que estar com a questão fático-probatória já estabilizada do ato decisório que você está questionando, ou seja, da decisão que você está impugnando. Porque na reclamação você vai dizer o quê? Que uma decisão, ela não aplica de forma correta o parâmetro decisório formado pelo STF ou pelo STJ. Então, a discussão tem que estar atrelada a isso. E no sentido de que você não vai discutir questões de prova da decisão. Por exemplo, se você está objeto de reclamação, uma decisão tomada pelo tribunal, você não vai discutir se foi produzida uma prova de forma adequada ou não foi. Essa discussão não cabe. A discussão é se houve ou não a violação da autoridade daquela decisão. Esses 4 pontos são essenciais para a gente pensar a admissibilidade nesse aspecto procedimental da reclamação. Aí, com isso, 2 pontos da prática que eu acho que é bem importante a gente trazer aqui, que é a questão de que cabe honorários advocatícios na reclamação, e essa foi uma discussão que perdurou por um tempo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que entendeu de início que não era cabível honorários a sucumbência, né, aqui na reclamação, porque era uma ação de competência, uma ação constitucional, né, de competência originária do tribunal, então não caberia. No entanto, esse entendimento foi superado e ambas as turmas já entendem que cabe honorários advocatícios. E mais que isso, a condenação, né, em honorários advocatícios. E mais que isso, cabe também fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Também sede de reclamação. E para 2 hipóteses isso já foi analisada. Primeira hipótese, que não tinha na reclamação, você tem um juízo monocrático, né, de inadmissibilidade, o relator, ele pode, por uma decisão monocrática, decidir pela inadmissibilidade da reclamação, e tem aí o agravo interno, que vai para o órgão, né, para o colegiado, no caso a turma, para decidir a respeito da admissibilidade da reclamação. Se não tem impugnação específica dos fundamentos da decisão, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo, para aplicar a multa por conta de ato atentatório à dignidade da justiça, violação da boa-fé objetiva.
E por que isso? Lembram lá daquela estatística que eu mostrei para vocês, por conta desse crescimento do uso da reclamação e também, como todo crescimento assim, exponencial, ele acontece de forma desordenada. Desordenada no sentido que também não tem um cuidado na própria elaboração dessa reclamação e na atuação perante a reclamação. Os advogados também é uma forma que tem para dizer assim, olha, também estou fazendo meu papel. E daí faz também de qualquer forma, sem observar parâmetros mínimos de conduta, né, de boa-fé objetiva dentro do processo. E daí, por conta desse uso desmedido e desordenado da reclamação, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela fixação dessa multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Um outro ponto que teve a aplicação dessa multa foi por conta de que você tinha o ajuizamento de várias reclamações ao mesmo tempo, e mesmo depois das decisões de inadmissibilidade, você tinha a interposição, né, do agravo interno e depois a replicação do ajuizamento dessas reclamações. Por conta dessa má-fé, que a gente pode, né, que foi, na verdade, caracterizada especificamente nesse caso, da má-fé nessa atuação estratégica processual, também foi aplicada uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Esse caso, especificamente, que daí está aqui, coloquei até aqui, a reclamação 21.547, que foi uma discussão bem interessante na época que teve, e que foi em 2016, e que é um entendimento que prevalece ainda aqui no âmbito do Supremo Tribunal Federal, para justamente tentar também controlar esse uso estratégico da reclamação, já que ela assumiu essa centralidade. Aí, com isso aqui, a gente fecha esses aspectos procedimentais da reclamação, que, ao lado da ideia de fundamentos normativos, da discussão doutrinária a respeito da natureza da reclamação, como também desses momentos normativos, né, que a gente teve, os 5 momentos normativos a respeito da reclamação, foi uma forma para a gente relembrar alguns pontos e trazer a configuração procedimental, normativa e prática da reclamação, tal como ela está conformada enquanto ação. Agora, a gente passa para a discussão a respeito, especificamente, da reclamação como um instrumento vocacionado para a tutela da autoridade das decisões. E daí a gente retoma lá a nossa discussão inicial na aula de hoje, a respeito da reclamação como instrumento, ou seja, uma ação vocacionada. Quando a gente fala para a tutela da autoridade das decisões, se a gente fala da decisão do caso concreto ou do precedente. E daí a gente retoma a discussão da questão da eficácia transcendente dos motivos determinantes. Até aí, alguma dúvida? Algum ponto? Professora, no chat tem uma pergunta aqui do Vinícius. Diga aí. Se a superveniência do trânsito em julgado do ato judicial reclamado é causa da perda do objeto da reclamação. Não. Deixa eu diminuir aqui, peraí. Aí aqui agora eu consegui diminuir. Não. Porque não vai ser causa da perda. O que não pode, para o ajuizamento da reclamação, que é impeditivo, né, de causa de fundamento de admissibilidade, é depois, posterior. Mas, se no decorrer tem um trânsito em julgado, isso não é motivo para a perda superveniente da reclamação. Por quê? Porque na reclamação, porque daí você tem um trânsito em julgado pela via recursal, mas na reclamação você está discutindo a autoridade, se houve a violação da autoridade da decisão reclamada, daquele paradigma que você estabelece. E daí, isso é um problema que está acontecendo na prática, Vinícius. Essa é uma pergunta muito boa. Vou até colocar aqui no chat. Essa é uma pergunta muito boa, porque em alguns casos, por conta da demora no julgamento da reclamação, isso acontece da decisão, aí você vai ter que ensejar a desconstrução, né, desconstituição da coisa julgada que foi formada para poder dar prosseguimento de acordo com a decisão que foi tomada, no caso especificamente do Supremo Tribunal Federal. Peraí, a multa do artigo 1021, no julgamento unânime do agravo interno, deve ser acumulada com a manifestação do tribunal.
Você está perguntando o que aqui, Vinícius? Se a multa do artigo 1021, parágrafo 4º, no julgamento unânime do agravo interno, deve ser cumulada com a manifestação do tribunal de que a reclamação é manifestamente inadmissível, basta o julgamento unânime. Como assim? Deixa eu explicar, então. O 1021, parágrafo 4º, ele diz que a multa ela é quando for declarado manifestamente inadmissível Sim. ou improcedente em votação não unânime. Em votação unânime. Em votação unânime. Isso. Se são requisitos cumulativos ou se basta só a votação não unânime. A votação unânime. A votação unânime. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele aplica o 1021, parágrafo 4º, no agravo interno, principalmente quando a gente trata na questão recursal, de recurso extraordinário. Em reclamação, ele não aplica tanto, ele aplica mais a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Compreendi. Mas porque na prática ele vem aplicando, mas tem casos em que ele aplica de forma acumulada. Uma não exclui a outra. Porque a maioria das vezes o controle, sim, apesar de a gente saber da questão da reclamação, mas o controle dos precedentes muitas vezes ele é feito com base em geralmente julgamento de agravos internos. Sim. Eu faço um julgamento monocrático, ou lá na presidência que ela nega seguimento a um recurso e acaba que em fase recursal a matéria vai ser discutida em sede de agravo interno pelo colegiado. Sim, sem dúvida. E seria nessa questão se haveria ou não a necessidade da acumulação desses dois requisitos. Do tribunal dizer que, nesse caso, seria manifestamente inadmissível aquele pronunciamento, aquele negócio, ou se bastaria o julgamento unânime do agravo interno para que fosse aplicada a multa, então, no caso do parágrafo 4º do 1021. Então, se for julgado por unanimidade, a inadmissibilidade seria aplicável. E o Supremo aplica isso, mas mais na agravo interno, é isso que eu digo, da fase recursal, de recurso extraordinário. Quando de reclamação, ele não aplica tanto, essa discussão não vem tanto. Por quê? Porque ele tenta, na verdade, de início, houve uma evolução. Isso muito por conta do quê? Desse aumento de reclamação aqui no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ele não aplicava, inclusive, nem tinha condenação em honorários advocatícios, não aplicava multa nenhuma. Com o tempo, vem aplicando, ele aí mudou, né, a orientação, aplica, condena em honorários advocatícios e aplica a multa, não essa multa do 1021, parágrafo 4º, mas a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, quando não tem uma impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, porque daí ele vem com agravo interno, porque toda discussão vem para agravo interno, porque acaba que todo relator já decide monocraticamente, e isso vem no agravo interno. Aí aplicar a multa por ato atentatório quando não tem uma impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática ou quando tem uma atuação estratégica. E tem alguns casos que alguns escritórios de advocacia têm uma atuação estratégica com a reclamação. Daí vem aplicando essa multa por ato atentatório à dignidade da justiça. E não pelo 1021, parágrafo 4º. Entendeu? Entendi, sim. Obrigado, professora. Nada, mas a discussão, e daí a gente vai ver aqui agora, vem exatamente em sede de agravo interno. Isso aí, sem dúvida. Com o debate na reclamação. Porque a gente tem já, desde logo, uma atuação monocrática, para dizer que é inadmissível, ou então tem a própria concessão de liminar, e depois isso é discutido no mérito, obviamente, colegiado, ou por meio do agravo interno. E aí vem um ponto principal daqui para a gente discutir, que eu acho que é extremamente importante, que é... Daí a gente passa aqui, nessa parte de aspectos procedimentais, para falar da reclamação como esse instrumento de garantia da autoridade, né, das decisões tomadas pelo STF, pelo STJ, mas aqui a gente vai analisar primeiro o momento pelo STF. E aí, aquilo que eu falei, dividir também subdividir em dois momentos aqui. Primeiro, reclamação e as decisões do controle abstrato de constitucionalidade, para depois a gente falar do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Aí aqui a gente tem regras e desvios interpretativos. O que significa isso? Lembram lá no início que eu falei com vocês que a teoria da eficácia transcendente dos motivos determinantes não foi acolhida pela maioria dos ministros, ou seja, o Supremo Tribunal Federal entendeu
pela não aplicabilidade da eficácia transcendente dos motivos determinantes e, portanto, do uso da reclamação para garantir a autoridade do precedente. A reclamação ela só é cabível para garantir a autoridade da decisão do caso concreto. O que significa isso? Da parte dispositiva, da decisão. Quando a gente fala autoridade da decisão, a gente fala da parte dispositiva. E aí, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para garantir, na verdade, fechar essa hipótese de cabimento da reclamação para garantir a autoridade da decisão, e decisão sendo a parte dispositiva, ela construiu um requisito. Qual é o requisito? O chamado requisito da estrita aderência, que é o requisito que deve ser demonstrado para a admissibilidade da reclamação. E daí, o que significa esse requisito da aderência estrita que é exigido na reclamação? No caso de controle abstrato, quando a gente alega que tem uma violação de uma decisão tomada nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Significa que você tem que fazer um cotejo específico para dizer que o ato que você está impugnando, o ato reclamado impugnado, ele está realmente desobedecendo à decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Tem que ter esse requisito da aderência estrita àquela decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Você não pode dizer que, na verdade, você não pode ajuizar uma reclamação e fundamentar a sua reclamação no argumento de violação da autoridade da decisão, querendo se valer dos fundamentos determinantes. Você vai se valer da parte dispositiva. E daí, justamente por conta dessa parte dispositiva, se exige aderência estrita entre o ato reclamado e o ato apontado como paradigma para o conhecimento da reclamação. E isso foi uma construção que hoje a gente coloca como dominante no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aqui tem inúmeros casos que eu mencionei isso para vocês. Aqui, enfim, faço a indicação, né, de vários casos, e daí aqui tem uma bem específica, só para a gente ver aqui essa parte da ementa, que traz, pelo menos aqui, essa razão de decidir, né, do que o Supremo Tribunal Federal entendeu em termos desse requisito de aderência estrita. E daí o que o Supremo Tribunal Federal construiu? Para dizer, olha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível uma reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acordo com o efeito vinculante. Portanto, a reclamação ela vai ser improcedente se a situação, no caso o ato é reclamado, não guarda relação de estrita pertinência com parâmetro de controle. Parâmetro de controle que é a decisão indicada como violada do Supremo Tribunal Federal. Esse é o que a gente tem como dominante. Essa é a regra. Dominante, então, a gente pode colocar para dizer assim, ó, essa é a regra definida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, em todo caso, ele é assim ou não? A gente tem alguns desvios aí nessa regra, desvios interpretativos. Por exemplo, e daí é um tema até que a Glaciele gosta muito, a gente tem uma dificuldade no nosso, que a gente até discutiu na aula passada, a respeito da formação do precedente judicial. Ou seja, como que a gente identifica o precedente judicial. E por que a gente tem essa dificuldade? Porque o modelo de julgamento em colegiado nosso, ele é um modelo agregativo, em que você tem a justaposição de votos individuais. E daí a gente tem o quê? Um somatório na conclusão dessa tomada de decisão colegiada, que vai refletir a solução do caso. Está lá na conclusão. A gente soma e cada qual por um fundamento distinto. E por conta desse modelo que a gente tem de tomada de decisão colegiada, né, dessa metodologia decisória de julgamento, esse é um problema por quê? Porque até mesmo na própria confecção da parte dispositiva da decisão, o que as partes, né, os jurisdicionados, eles argumentam em casos posteriores, em casos sucessivos. Eles falam assim, e isso veio por meio de reclamação, para dizer assim, olha, eu não quero discutir aqui a teoria da eficácia transcendente dos motivos determinantes, mas eu quero dizer que houve, por exemplo, essa decisão aqui tomada
pelo juiz X, ela violou a autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu Z. E daí eu vou trazer aqui um caso concreto. Decidiu Z. Então, houve uma violação da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. Aí, isso vem por meio de reclamação. Aí, o Supremo Tribunal Federal, em alguns casos que se deparou com isso, realmente, por conta dessa disfuncionalidade que tem na construção do acórdão, tem realmente a discussão a respeito do que foi decidido naquele caso. Ou seja, de algum ponto que realmente deveria ter feito parte, deveria, na verdade, ter integrado a parte dispositiva da decisão. E isso é trazido sede de reclamação pela parte, e daí os ministros, como a reclamação, né, é distribuída, tem a livre distribuição, cai com o ministro, e daí ele vai discutir, realmente, isso aqui foi debatido naquele julgamento. Então, eu vou dar, ele vai, né, na verdade, votar pela procedência da reclamação, para dizer que houve uma violação da autoridade da decisão. E acaba que a reclamação, nesse caso, ela assume a figura, na verdade, de discussão para a construção da ratio decidendi do precedente em um determinado caso. E daí ela se desvia da regra que é para dizer, não, a reclamação é só para a tutela do caso. Um exemplo para ficar claro isso aqui que eu falei. A DI 3395, que eu coloquei aqui para vocês. Nessa DI 3395, de 2006, qual foi a discussão que estava em pauta? Foi a respeito do artigo da reforma que houve, né? A reforma constitucional lá de 2004, 45, a respeito da ampliação da competência da Justiça do Trabalho. E daí a discussão do artigo 114. Na discussão que teve nessa DI 3395, o Supremo Tribunal Federal definiu interpretação, ao definir a interpretação, né, o artigo 114, inciso 1 da Constituição, ele definiu que entendimento? Ele disse o quê? Ele disse, ele definiu que a competência da Justiça do Trabalho, tal como prevista lá no artigo 114, não abrange o julgamento daquelas causas instauradas entre o poder público e os seus servidores que estejam vinculados por relação jurídica e estatutária. Isso foi discutido na DI 3395. E se decidiu assim, não é da competência da Justiça do Trabalho, competência da Justiça Comum, quando a gente fala da discussão de relação jurídica e estatutária entre o poder público e seus servidores. Posteriormente a esse julgamento, diversas reclamações foram ajuizadas, e nessas reclamações, qual era o questionamento para dizer que havia uma violação da autoridade da decisão tomada na DI 3395? Para dizer, não, foi discutido na decisão, ou seja, no julgamento, na deliberação, foi discutido que, na verdade, também não teria competência a Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento das causas que envolvessem contratos temporários firmados pelo poder público e também para os casos que envolvam cargos em comissão. Isso foi debatido nessa DI 3395. Então, houve uma violação da autoridade da decisão. Vejam que isso, claro que daí tem toda uma construção do próprio advogado e de outro lado a resposta do Supremo Tribunal Federal, para poder dizer assim, realmente, a gente debateu isso não constou da parte dispositiva, aí os advogados falam, não, mas isso foi debatido pela maioria dos ministros. Então, isso deveria ter integrado a parte dispositiva da decisão. E por isso houve uma violação. Em sede de reclamação, isso foi trazido e foi deferido. Na verdade, foi acolhido, isso em sede de reclamação, e na reclamação, portanto, a gente teve uma clareza, na verdade, uma identificação do que realmente havia sido debatido e decidido na DI 3395, de forma que houve até uma ampliação, uma expansão da decisão tomada na DI 3395. E essa expansão ocorreu justamente por meio desse diálogo do que foi objeto de julgamento e deveria ter sido parte, né, deveria ter integrado a parte positiva da decisão e mesmo aquilo em termos de precedente. Aqui, por isso que eu digo que a gente tem uma regra, mas tem desvio interpretativo. O mesmo aconteceu na DI 3460, que tratou que o tribunal, à época, definiu o conceito de atividade jurídica e os requisitos necessários para a comprovação nos concursos de ingresso na carreira do Ministério Público. Isso foi debatido na DI 3460. Posteriormente, em reclamações ajuizadas, se debateu, na verdade, e aí foi a oportunidade que o tribunal voltou à discussão para definir realmente quais são
o que significa esse conceito, né, de atividade jurídica e os requisitos necessários. Mais uma vez, o esclarecimento do que foi realmente debatido no âmbito daquele julgado e do que deveria fazer parte da parte dispositiva foi feito via reclamação. Então, a reclamação, aqui, ela se transforma nesse instrumento para se dar clareza ao que foi debatido e deveria ter integrado a parte dispositiva da decisão, e assim não foi, porque a formatação do acórdão é equivocada, é feita de forma equivocada. Isso foi trazido posteriormente. Esse é um desvio interpretativo. O segundo desvio interpretativo. Lembra que eu falei com vocês, não cabe reclamação para eficácia transcendente dos motivos determinantes. Depende. Tem um caso específico que o Supremo Tribunal Federal excepciona. Qual é o caso? A DPF 130, que trata da liberdade de expressão, ou seja, que foi uma DPF que tratou da recepção da lei de imprensa, da constitucionalidade, né, da recepção da lei de imprensa, e a discussão da liberdade de expressão que foi trazida nessa DPF 130, ela é objeto de discussão via reclamação como um argumento para proteger o precedente formado na DPF 130, porque a DPF 130 tratou da recepção desse juízo de recepção da lei de imprensa, mas a discussão a respeito da liberdade de expressão e o significado que foi atribuído, que faz parte dos fundamentos determinantes, pode ser arguído em reclamação para garantir a tutela do precedente em outros casos, que seriam casos que a gente pode dizer como semelhantes, para dizer, o Supremo Tribunal Federal tem esse entendimento a respeito da liberdade de expressão. Então, você está violando a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal admite reclamação para essa hipótese, especificamente o do artigo 130. Então, aqui a gente tem uma exceção com relação a essa tese, né, da eficácia transcendente dos motivos determinantes, que como diz, uma exceção pacífica. Mas, além disso, dessa exceção, que realmente está consolidado, isso é admitido, a gente vê, e principalmente de uns 3 anos para cá, por conta também da ampliação desse sistema de precedentes e vários outros desajustes que a gente tem no nosso modelo de controle de constitucionalidade, que a gente tem no modo controle difuso e controle concentrado, que convivem, e daí o mesmo problema jurídico é trazido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e pode ser trazido, por exemplo, numa DI ou numa DPF. Então, e a gente tem uma convergência dos efeitos dessas decisões. Então, isso é aquilo que eu falei lá no início. Está trazendo digamos assim, um estado de instabilidade a respeito desse papel da reclamação. E, especificamente, a gente vê isso em casos em que o Supremo Tribunal Federal ele vem admitindo reclamação para tutela do precedente, ou seja, da eficácia transcendente dos motivos determinantes e deixando de lado a ideia de que a reclamação exige o requisito da estrita aderência. Isso vem acontecendo de forma, digamos assim, difusa. Não houve difusa, por quê? Porque não houve ainda um debate direto a respeito disso. Isso vem acontecendo em alguns casos, que até trouxe aqui para vocês, é o chamado caso Ematé, é uma nomenclatura. Desse caso Ematé, que justamente qual que é a discussão? A discussão a respeito da submissão de empresas públicas e de sociedade de economia mista à sistemática constitucional dos precatórios. Isso foi debatido em ADPF, que entendeu que a submissão das empresas públicas e sociedade de economia mista à sistemática constitucional dos precatórios, ela tem uma hipótese restrita, que daí, na verdade, as empresas públicas que trabalham exclusivamente com atividade econômica não estão submetidas à sistemática do constitucional dos precatórios, só se tiver realmente a conformação, a configuração estatal que ela vai ter, ela vai ser submetida ao sistemático constitucional dos precatórios. Isso foi decidido em uma DPF, com o caso, por exemplo, da Ematé do estado do Ceará. Isso aqui, outras ADPFs foram ajuizadas de outros estados, como também teve uma repercussão geral reconhecida a respeito do assunto. Por conta disso, e para não ter que decidir isso em distintas ADPFs, teve a discussão para que, por meio de reclamação, já se pudesse aplicar essa ratio decidente, e já resolver ali em sede de reclamação mesmo. E a gente vê que isso vem acontecendo
paulatinamente, ou seja, gradativamente, o uso da reclamação para garantir a autoridade dos precedentes. Se antes ela estava excepcionada à DPF 130, e a ideia de liberdade de expressão, que é um valor muito caro à democracia, hoje em dia isso vem se ampliando para outras hipóteses de forma difusa, sem que ainda o tribunal tenha realmente parado para decidir esse papel da reclamação para a tutela do precedente ou do caso da parte dispositiva, né, do caso concreto, que daí caso concreto, parte dispositiva. Esse é um, digamos assim, é um ponto em aberto, é uma interrogação. Por isso que eu falei com vocês que isso está em estágio de desenvolvimento, porque realmente não tem uma definição no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Aí um outro ponto que é extremamente importante, que vem sendo objeto de debate, é o uso da reclamação. Lembram lá quando a gente falou, na nossa aula passada, da questão da reclamação como instrumento para superar precedente. Por quê? Porque no final das contas, o nosso sistema né, de precedentes, quando a gente analisa lá o artigo 489, parágrafo 1º, os incisos 5º e 6º, como o próprio artigo 927, a gente não vê explicitamente um procedimento que tenha sido formulado para a superação de precedente. Não tem. Lá no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6º, diz que o juiz tem que respeitar, né, uma vez identificado o precedente, salvo se for hipótese de distinção ou superação. Mas não diz como essa superação vai acontecer. Porque quem tem competência para superar o precedente é aquele tribunal responsável pela formação do precedente, no caso, as Cortes Supremas. E no artigo 927, nos parágrafos 2º, 3º e 4º, que trata da superação de precedente, trata da figura da própria audiência pública como uma fórmula de interlocução com a sociedade, jurisdicionados necessária para se pensar se é o momento ou não de superar precedentes. Então, colher essas informações, trata da questão da própria modulação, né, na hipótese de superação de precedentes, mas não diz como que se dá esse procedimento. Então, o procedimento, teoricamente, seria via recurso extraordinário. Mas, como a gente viu, está difícil chegar, como diz, com recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque uma vez que chega um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, com a repercussão geral, e o Supremo entende que aquela matéria é infraconstitucional, ou seja, não é uma questão constitucional, nada mais sobe sobre aquela questão. Fica tudo barrado lá no Supremo Tribunal Federal, não vai subir. E aí você dificulta para poder dizer, olha, está na hora de vocês reverem isso. Ou então, uma vez definida o formato da tese no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, como também o controle da aplicação do precedente ficou muito atrelado aos tribunais, no exercício, né, da vice-presidência à presidência, também fica difícil chegar no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E aí dificultou isso. Aí a reclamação, ela se apresenta hoje como esse instrumento para ensejar a superação de um precedente judicial. E isso, a gente vê um primeiro momento que aconteceu em 2013, que não tinha ainda o sistema de 2015, e a reclamação ela foi utilizada como meio para superar um entendimento que foi formada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de uma ADI. Aqui, especificamente, foi a reclamação que é muito boa, depois que a gente tiver interesse, essa reclamação 4374, também de relatoria do ministro Gilmar Mendes. E qual foi a discussão nessa reclamação? Porque, primeiro, o Supremo Tribunal Federal, ele discutiu, na ADI 1232, ele discutiu a respeito da constitucionalidade do critério de pobreza que tinha sido fixado na Lei 8.742/93 para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada. Ele discutiu isso, que entendeu o que foi que o Supremo Tribunal Federal, nessa ADI, ele julgou improcedente a ADI. Se ele julgou improcedente a ADI, ele disse que era o quê? Constitucional o critério fixado. Só que no momento posterior, justamente nessa reclamação 4374, o Supremo Tribunal Federal, ele revisitou esse tema para agora dizer que era inconstitucional esse critério de pobreza que foi fixado. E assim o fez, discutindo justamente a reclamação como um locus adequado para
se trazer essa questão. Por quê? Porque uma vez decidida, por exemplo, a questão, no caso de julgamento, né, de improcedência da DI, que diz que a regra é constitucional, aí você pode revisitar isso no futuro, se fosse declarado inconstitucional, não, mas no caso de declarado constitucional, você pode revisitar isso. E que a reclamação é justamente esse meio que permite essa interlocução entre a sociedade e o próprio Supremo Tribunal Federal, que a sociedade pode trazer, é o momento que a sociedade pode trazer esses novos dados e trazer, né, rediscutir a questão, é um instrumento adequado para trazer nessa rediscussão perante o Supremo Tribunal Federal. A argumentação que é posta é bem interessante e extremamente válida realmente no sistema, porque a reclamação, você pode ajuizar a reclamação, que a gente vê aqui de controle concentrado, da decisão do juiz de primeiro grau, do próprio tribunal, sem problema algum. Você não tem um requisito que você tem que esgotar as instâncias ordinárias. Então, é mais fácil você trazer visibilidade para essa discussão e ter acesso ao Supremo Tribunal Federal via reclamação. Então, é uma oportunidade para o tribunal reapreciar essas decisões tomadas em sede de controle abstrato. Então, surge com mais naturalidade, no âmbito da reclamação, essa rediscussão. E daí tem uma expressão que o ministro Gilmar se utiliza, que é justamente aqui que ele fala que no juízo hermenêutico, típico da reclamação, nesse balançar de olhos, né, entre o objeto e o parâmetro de reclamação, que daí surge com maior nitidez essa oportunidade para uma evolução interpretativa. E daí o tribunal, na oportunidade, entendeu que sim, a reclamação é esse locus adequado para essa discussão. Mas aí uma pergunta que é importante, e depois eu vou abrir para a gente discutir, é que, à época, a reclamação era até discutida no âmbito do plenário, a competência era do plenário. Mas agora a competência, por exemplo, das turmas, que são órgãos fracionários. Como que a gente pode viabilizar a reclamação, que tem essa função para rediscutir um precedente formado, ou mesmo para esperar o entendimento, né, de uma ação, de um juízo de constitucionalidade de uma determinada regra, se é do órgão fracionário. E mais que isso, como a gente compatibilizar isso com aquele procedimento de deliberação adequada, por meio, por exemplo, de audiência pública. Porque se o plenário, que é o órgão máximo, decidiu, tomou uma decisão, não pode o órgão fracionário, que é metade da composição do tribunal, rever aquela decisão do órgão plenário, cujos efeitos serão vinculantes para todos. Então, nesse caso, para a gente iniciar a discussão, acho que isso sempre teria que ser afetado, quando for a hipótese, né, de superação de um precedente, ou a ideia de revisitar essa declaração de constitucionalidade, sempre tem que ser afetado para o plenário, porque daí a gente vai ter que ter um procedimento adequado para essa discussão. Esse é o primeiro ponto quando a gente fala aqui de superação. O segundo ponto é quando a gente fala, aí aqui, que eu trago, quando a gente trata da reclamação frente ao controle difuso de constitucionalidade, que é discutido, que a gente traz a reclamação para discutir a autoridade das decisões formadas no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. E aí, 2 pontos são extremamente importantes. O artigo 988, ele diz o quê? O artigo 988, ele diz para a gente que cabe a reclamação, daí eu vou colocar depois aqui, quem tiver aberto o CPC, para a gente colocar o artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2, ele diz que, justamente, precisa ter esgotamento das instâncias ordinárias para viabilizar a reclamação. Ou seja, o juiz, né, a viabilidade da reclamação para se discutir a aplicação do precedente formado em RE repetitiva com repercussão geral. O que o Supremo Tribunal Federal entende? Dizendo assim, tudo bem, isso aí está válido, ele não declarou a inconstitucionalidade disso, mas ele colocou um requisito a mais, para dizer assim, olha, além de esgotamento das instâncias ordinárias, tem que ter o argumento da teratologia dessa decisão do tribunal local, que via agravo interno, né, do artigo 1030, tem que ter uma teratologia na aplicação nesse controle da aplicação do precedente pelo tribunal local. Não basta o esgotamento das instâncias ordinárias.
aí ele tem um requisito a mais, que seria essa teratologia na decisão. E o fundamento para isso, do Supremo Tribunal Federal, para dizer, olha, a gente tem que analisar o artigo 988, parágrafo 2º, de forma sistemática, com o artigo 966, parágrafo 5º, e o próprio artigo 1030 do CPC. Por quê? Porque primeiro a gente tem que prestigiar a própria atuação dos tribunais locais no controle da aplicação do precedente, via o agravo interno, e ainda tem o mecanismo da ação rescisória, que foi previsto também como um instrumento apto para discutir a aplicação equivocada do precedente por via de distinção. E se a gente tem esses dois instrumentos, a gente não pode ficar restrito só ao esgotamento das instâncias ordinárias. Colocou esse requisito a mais da teratologia. E isso está em diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, em ambas as turmas. Aí aqui eu trouxe para vocês, né, aqui algumas decisões. E o outro ponto que é importante com relação à reclamação via para a discussão do controle de precedente formado num recurso extraordinário, em que, mais uma vez, em razão dessa dificuldade da subida, né, da discussão de superação de precedentes via RE, o que o Supremo tem viabilizado? Tem, por meio de reclamação, viabilizado o trâmite de recurso extraordinário. A reclamação, justamente, ele viabiliza o trâmite do recurso extraordinário quando é alegado nessa reclamação que, na verdade, o assunto do recurso extraordinário é a aplicação, não somente a aplicação equivocada, mas, mais que isso, a necessidade de superação do entendimento formado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E, mais uma vez, o Supremo se utiliza da reclamação, se vale da reclamação como esse locus adequado, porque seria esse locus em que você tem esse diálogo direto com as instâncias jurisdicionais, com o primeiro grau de jurisdição, com o segundo grau de jurisdição e com próprios jurisdicionados, já que pela via recursal tem dificuldade nesse diálogo. Então, a reclamação abre essa via, né, essa oportunidade. E na reclamação tem sido também, quando a gente fala de controle difuso, esse locus para viabilizar o trâmite do recurso extraordinário, para daí se discutir a superação, se é, na verdade, né, a hipótese ou não, da superação de um precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui também tem um caso específico, 3 reclamações são bem ilustrativas dessa discussão, que é a reclamação 30.210, essa reclamação 28.995, que foi de relatoria do ministro Dias Toffoli, a anterior que eu falei com vocês, a 30.210, é de relatoria do ministro Barroso. E essa reclamação 25.433, que aqui, inclusive, o ministro Roberto Barroso, ele retoma aquele argumento que foi desenvolvido pelo ministro Gilmar Mendes em 2013, lá naquela reclamação 4374, que se discutiu da reclamação ser um locus adequado para a superação do precedente formado em controle abstrato. E daí trouxe isso para o âmbito do controle difuso, para ser esse caminho, né, adequado para essa interlocução com a jurisdição, com o próprio Poder Judiciário, e saber se a oportunidade ou não de revogar um precedente. Aqui tem uma discussão bem importante aqui, ó, nessa reclamação do ministro Ricardo Lewandowski, que é uma decisão monocrática, que é muito boa também, a reclamação 3223. Que daí a gente vê o quê? Que você tem a reclamação, ela é utilizada de forma difusa, como um locus adequado, seja para viabilizar a distinção, seja para viabilizar a identificação da ratio decidente, seja para viabilizar a própria superação de precedente. A reclamação, ela assume esse perfil. Por mais que, de início, se tenha um entendimento de que a reclamação não serviria para a tutela do precedente, quando a gente trata de controle difuso, ela assume uma nova conotação. Mas ainda que assim seja, isso acontece de forma bem específica, em alguns casos particulares, porque a regra é que, além do esgotamento das instâncias ordinárias, para que o Supremo Tribunal viabilize a admissibilidade da reclamação, tem que ter teratologia na decisão. E isso é ruim porque fica ainda... A gente não tem, digamos assim, uma estabilidade decisória
a respeito de quais são os limites da reclamação. O fato é esse. Porque a gente não teve, porque como a reclamação agora é de competência das turmas, não teve uma discussão pelo plenário sobre reclamação. Digamos que o Supremo tem um encontro marcado para realmente decidir qual é o papel da reclamação, o alcance, portanto, seus limites, seja para ser uma técnica adequada para se discutir a distinção, promover a superação de um precedente, mas isso tem que ser debatido frente com plenário, não pelos órgãos fracionários, para que realmente se tenha uma decisão definitiva a respeito do artigo 988 do CPC, o artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2. Porque muito do que a gente tem de decisão, que eu estou mostrando para vocês, são justamente decisões monocráticas e das turmas. E daí a gente não tem isso decidido pelo plenário. Tem duas reclamações, que até vou colocar aqui para vocês, que é a reclamação 11.408 e a reclamação 11.427, que está justamente com pedido de vista desde 2015 e foi liberado para o calendário de julgamento. Inclusive, se eu não me engano, ela estava prevista no calendário até de dezembro do ano passado, mas não foi julgada. Porque nessas duas reclamações a gente vai ter uma discussão a respeito justamente desse papel da reclamação. Quais são os limites da reclamação? E a gente precisa ter essa discussão séria para que a gente possa entender quais são os procedimentos adequados para a gente discutir a aplicação do sistema de precedentes. E a gente não teve ainda essa discussão séria e aberta a respeito disso. Portanto, encontro marcado com esse tema e a gente tem, por enquanto, esses pontos definidos de forma difusa, né, pelas turmas e monocrática. E para encerrar aqui, só pontuando para vocês, porque até o Fabiano mencionou com vocês, essa reclamação 36.476. E daí aqui, essa reclamação trata especificamente da discussão que teve no âmbito do STJ. No STJ, e daí aqui eu vou até diminuir para poder voltar aqui para vocês. Tem até uma pergunta aqui da Dice. Deixa eu parar aqui a apresentação. No âmbito do STJ, o STJ teve essa discussão, que eu falei com vocês em dezembro, nessa reclamação, que foi de relatoria, essa reclamação de relatoria da ministra Nancy Andrighi. Nessa reclamação, por uma maioria, o STJ entendeu que, embora tenha a regra do artigo 988, parágrafo 5º, né, inciso 2, que diz que cabe reclamação para controle das decisões tomadas em recurso especial repetitivo, a reclamação não é um instrumento adequado para o controle de precedentes. Portanto, diz que não é viável a reclamação. O STJ definiu isso. E definiu, no voto da ministra Nancy Andrighi, ela tem, né, os argumentos, ela traz um argumento topológico dessa previsão, da hipótese da reclamação para controle de precedentes. Ela faz um argumento sistemático, político, para poder dizer de qual o papel das Cortes Supremas, especificamente do STJ, que é um papel de formação de precedentes. Então, ela precisa ter um espaço institucional para poder trabalhar com precedentes. E se ela for fazer o controle de todos os casos, de cada caso concreto, a respeito da aplicação equivocada ou não do precedente formado pelo RESP, ela não vai conseguir ter condições de trabalhar de forma adequada na construção dos precedentes. A ministra Nancy Andrighi traz esse diálogo e justamente a questão dos filtros recursais para poder chegar à conclusão que não se aplica esse entendimento. Portanto, que não caberia reclamação. E mais, ela fala, quando faz essa interpretação sistemática, o argumento até que é trazido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gente tem o artigo 1030, que dá para os tribunais essa função de controle, como também tem o artigo 966, parágrafo 5º, que diz que a ação rescisória você pode discutir distinção. Então, de frente a isso, você não pode trazer isso para reclamação, não seria viável. O Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu, mas não decidiu, que eu digo de forma definitiva, pelo plenário. Mas ele entende, não, é cabível esgotar as instâncias ordinárias, mas tem que ter teratologia. O STJ dizendo, não cabe, fechou. Não vai caber reclamação para controle de precedentes. Na divergência apresentada, que teve o ministro Og Fernandes, que capitaneou bem essa divergência,
ele diz assim, primeiro que ele argumenta para dizer, olha, na verdade, a questão da viabilidade da atuação do STJ foi resolvido pelo CPC quando ele traz o requisito a condicionante das instâncias ordinárias. Você tem que esgotar. Se esgotou as instâncias ordinárias, a gente tem que, sim, controlar esse precedente, porque o precedente é nosso. A gente tem que saber o que está acontecendo. Então, não é esse argumento, ele diz, não é válido. Outro argumento que não é válido. Você pensar que você tem que submeter o jurisdicionado à via crucis da ação rescisória, isso seria até incompatível com a ideia de tutela dos direitos, de uma tutela efetiva dos direitos. Porque você, de qualquer forma, você replica o número de acesso ao STJ, porque a ação rescisória é de competência do tribunal local, mas vai vir tudo por meio de RESP. Então, vai chegar tudo aqui de novo. Só que só vai chegar no momento futuro. Então, resolve logo na reclamação. E pior, vai chegar no momento futuro impondo um custo muito grande para o jurisdicionado. E o terceiro argumento, esse terceiro argumento eu acho muito bom, que esse é um problema nosso no Brasil. Ele fala, tudo bem, pode chegar a essa conclusão, não vale a reclamação para a tutela do precedente, mas declara inconstitucionalidade, porque o artigo expressamente diz que cabe. O artigo expressamente diz que cabe. Então, tem que fazer reserva de plenário, vamos declarar inconstitucionalidade aqui. Não pode não aplicar, dizendo que está fazendo interpretação sistemática, porque, na verdade, você está anulando, você está tirando a regra do sistema. Então, como não foi submetido à reserva de plenário, não tem como concordar. Esse argumento é muito bom. Ele tem até que no... Eu até peguei uma parte, eu não vou trazer aqui para vocês compartilhar a tela, não, eu só vou copiar aqui no chat esses pontos que foram trazidos na divergência. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês verem. Ai, não copiou tudo, não. Porque tem um limite, né? Ele corta. Deixa eu colocar aqui. Que ele fala dessa... Aí eu vou colocar só esses dois argumentos. Esse aqui é da reserva de plenário. E aqui a questão da própria compreensão, né, do direito fundamental. A tutela jurisdicional é efetiva, para dizer que não seria adequado impor esse ônus para o jurisdicionado. Mas o fato é que assim o STJ entendeu, com relação à hipótese de cabimento para a tutela do precedente, para dizer que não cabe, e sim para a tutela do caso concreto. Então, aí com relação à reclamação, e para fechar aqui, e daí a gente abrir para o debate, que eu falei demais até hoje, esse assunto da reclamação ele é muito bom. Tem vários pontos, mas é porque está acontecendo, então tem muita coisa indefinida, ou então a gente pode dizer, né, definido de uma forma provisória, porque não foi definitivo pelo plenário, contrato do Supremo Tribunal Federal, decidida pelo STJ, mas que já está trazendo discussão, porque já que não cabe reclamação, aquela, como diz o velho vestido tubinho preto, né, serve para toda ocasião. Quem serve para toda ocasião, quando a gente trata de poder judiciário de acesso, mandado de segurança. Serve para toda ocasião. Não cabe nada, tem mandado de segurança, ele está sempre ali à espera da oportunidade para ser chamado de seu. Então, não cabe reclamação, vai ser questionada a aplicação, por exemplo, por via mandado de segurança, que já foi, inclusive, aceito no âmbito do próprio STJ, um recurso, na verdade, né, que do Tribunal da Decisão do Tribunal Local, o RMS, que até o Fabiano mostrou para vocês. Então, assim, é uma discussão realmente séria, em aberto, que a gente tem que ter a respeito do papel da reclamação. Eu, particularmente, acho realmente que a reclamação não deveria ser esse instrumento de tutela do precedente. Mas, como a gente está nesse estado do gerúndio, a reclamação serve. Eu acho que ela tem um papel muito bom de promover realmente esse diálogo entre os tribunais, entre o que está acontecendo na jurisdição primeiro grau, segundo grau e o STF, o STJ, as Cortes Supremas, o próprio tribunal, quando trata de RDR e AC, do que está acontecendo no primeiro grau, viabiliza, por quê? Porque o sistema recursal, ele é realmente engenhoso para todo lado, ele é de difícil acesso, a gente trabalha com estatística, você tem CNJ no pé todo mês, você tem você não só está ali para resolver, você tem
tem várias variáveis, condicionantes ao redor da prática jurisdicional. Então, como tem, acaba que, infelizmente, como em termos de estatística, a gente tem um volume muito grande e pode não ter um controle adequado realmente em termos de distinção. A gente tem julgamento em lista, a gente tem julgamento virtual, que não são os mais adequados. A gente não tem um julgamento caso a caso, todo mundo olhando. Então, esse argumento da distinção fica dificultado. Da superação, então, está bem difícil. Para você trazer e dizer assim, pô, tá na hora e alguém tá vendo isso aqui, acontece, mas realmente é árduo esse caminho. Então, a reclamação, eu acho que ele dá essa oxigenada, esse diálogo mais aberto e direto. Por isso, ele teria um papel relevante nesse momento, sim, enquanto os tribunais estão aprendendo a construir a ratio decidente, tanto é que a gente vê que na reclamação, a ratio decidente é um momento de identificação e de discussão ao que foi que o tribunal decidiu. Então, ela pode assumir esse papel transitório aí no nosso sistema. Daí agora, passo aí a bola para vocês, que eu sei que foi muita informação, e vamos discutir. Você vai aparecer aí, né? Apareceu. Quem apareceu? Aqui, Vinícius. Boa, professor. Que vai aparecer, já apareceu. Era só uma perguntinha, assim, não sei se vai muito ao tempo, mas era a questão até para se chegar lá na reclamação. Se eu poderia considerar que os precedentes qualificados eles seriam uma espécie de mitigação do... Como é que fala? A mitigação do efeito devolutivo da apelação, na questão da sua extensão. Suponhamos aquela situação da seguinte causa. Em determinada ação, eu tenho um assunto A e o assunto B. Tá, uma ação, tá. No assunto A, ele tem precedente qualificado sobre ele. Tá. No assunto B, não tem. Só que tanto as partes como o magistrado não indicam nada sobre o precedente qualificado e ele é julgado. Só que no recurso, o recurso da apelação é só sobre o assunto B. Se eu posso ou não mitigar o efeito devolutivo da apelação para aplicar o precedente obrigatório no assunto A que não for objeto de apelação. Deixa eu só te contar. Aí, se forem capítulos autônomos, porque a gente agora, primeiro que a gente tem no sistema o fracionamento do mérito, ou seja, sentenças parciais de mérito, e a gente tem coisas julgadas progressivas.